Olá, gente, sejam muito bem-vindos em mais um devocional Passeio na Vinha. Eu sou o Dinei Moraes, estou falando aqui de Atibaia e com certeza você será ricamente abençoado com a palavra de Deus. Eu tenho plena convicção disso. A própria palavra de Deus diz que ela jamais voltaria vazia. Ela vai fazer o que melhor lhe apraz na sua vida espiritual. O tema de hoje é um erro grave. Todos nós cometemos erros gravíssimos em nossa vida. Você pode ter certeza disso. Isso não é algo exclusivamente de uma única pessoa ou de um único ser. Todos nós tomamos decisões erradas. E todas as vezes que nós tomamos decisões erradas e avaliamos essas decisões, nós temos a oportunidade de corrigir todos esses erros. É fácil? Não. É muito difícil você assumir o seu erro e dizer abertamente ou publicamente que você errou. Mas eu quero dizer para você aqui algo muito importante. Graças a Deus, nós temos um Pai de misericórdia, que mesmo diante dos nossos erros, dos nossos pecados e da nossa inconsequente decisões que tomamos, Ele nos ama ao ponto de nos perdoar e estar sempre junto de nós, ou procurando estar sempre junto de nós. Nós temos esse Deus que pode mudar histórias, pode mudar a minha vida e a sua vida, mesmo diante de decisões erradas. Eu não sei se eu tenho como líder cristão, como pastor de igreja que eu fui, eu não sei se tenho assim lembrado de algum erro grave que eu houvesse cometido, ou o fato de provavelmente ensinar algo que esteja em desacordo com a palavra de Deus. Não me lembro desse fato em nenhum momento. Mas é muito interessante a gente pensar em algo para a minha vida e para a sua vida, que muitas vezes nós procuramos ensinar uma coisa que na verdade nós estamos querendo alterar o original. Vou dar um exemplo. Um erro grave que nós cometemos é nós nos colocarmos entre o discípulo e Deus. Esse é o nosso erro grave, o erro gravíssimo da nossa vida. Como líder cristão, podemos fazer isso. Jesus ensina totalmente ao contrário disso. Jesus, ele continua pessoalmente ensinando os seus discípulos pelo Espírito. Quando ele faz isso, ele abre a porta para que o discípulo tenha contato com Deus por meio do Espírito Santo. A verdade é que Jesus ele nunca parou de ensinar seus discípulos dessa forma. O erro que nós cometemos como líderes cristãos, muitas vezes na liderança ou até mesmo ensinando, é que nós queremos nos colocar no meio do ensinamento, do discipulado, para o encontro com Deus. Nós queremos estar ali no meio. De certa forma, isso passa a ser algo muito bom, muito gostoso, porque parece que eu tenho o controle da situação, quando na verdade Jesus ele mostra que quando ele ensinava os seus discípulos pelo Espírito, ele os conduzia para Deus e ele saía de cena e deixava o discípulo ter contato literalmente com Deus em todo o momento. Isso é muito importante para que a gente possa entender. Um erro grave que nós cometemos é nós acharmos que pela nossa cabeça e pelo nosso jeito de ensinar, nós iremos conduzir as pessoas que estão sendo discipuladas a ter uma experiência com Deus, quando na verdade isso não é verdade. Nós não temos essa experiência. Nós não podemos ter essa experiência e nós nunca teremos essa experiência. Porque essa experiência é feita pelo Espírito Santo de Deus. É mais ou menos você ter a sua cabeça e alguém ficar entre a sua cabeça e o seu corpo tentando mediar ou fazendo algo para que você possa ter uma ajuda e experiência com Deus. Demorou muito tempo para que eu pudesse entender e para que eu possa desfrutar da maneira correta de ensinar
As pessoas que querem ser discipuladas, as pessoas que precisam ser discipuladas por mim, precisam entender que eu sou apenas uma pessoa simples, desejando que elas tenham contato com Deus pela ação do Espírito Santo. E olha só que coisa maravilhosa. Jesus, ele havia dito para os judeus que haviam crido nele. João 8, 31 e 32 diz o seguinte: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só que Jesus ele passa a nos mostrar que ele é apenas um facilitador, e esse facilitador ele não quer em nenhum momento ter o controle de algo ou de alguém ou de alguma situação. Esse facilitador ele tem apenas um objetivo, que foi Jesus levou os seus discípulos para terem um contato com Deus. Ele apenas os conduziu a isso. Em 1 João 2, de 24 a 27, nós lemos o seguinte: quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Olha que coisa maravilhosa. Eu quero aqui falar exatamente sobre isso. Jesus, ele literalmente, ele falou isso. Jesus, ele falou para nós exatamente isso. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E no finalzinho ele diz assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. E é exatamente isso que Jesus fez. O que Jesus fez? Ele ensinava e dava condição para aquela pessoa permanecer firme em Deus. Ele dava condição para aquela pessoa permanecer ao lado de Deus. Ele dava condição para aquela pessoa conhecer tudo o que ela precisava conhecer para ter um relacionamento com o Pai. Essa pessoa, ela com certeza, ela recebeu o ensinamento de um discipulador que não tinha na visão dele, na visão desse discipulador que foi Jesus, a visão de controlar, de ser manipulador para aquela pessoa. Pelo contrário, ele simplesmente deu, ele deu ferramentas, ele passou ferramentas. É por isso que aqui está escrito: se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Ou seja, o que ele faz? Ele permanece, ele ensinou os seus discípulos a terem contato, ele deu ferramenta para esses discípulos terem contato com Deus. E isso aqui é algo muito importante, é algo que nós precisamos aprender. Então, nesse vídeo, nesse devocional, o meu desafio para você é exatamente esse. Quem é o seu discipulador? Quem está discipulando você? Se você tem uma pessoa que está discipulando você e essa pessoa, ela está levando você a conhecer Deus e ter um relacionamento com Deus, esse discipulador é um bom discipulador. Mas se você está sendo discipulado por uma pessoa que quer que você esteja ao lado dela, fazendo o que ela faz, movendo-se da forma como ela se move, pensando da forma como ela pensa, agindo como ela age, então você precisa tomar muito cuidado, porque provavelmente esse discipulador, ele não está discipulando, mas ele está condicionando você a ser como ele. E aqui existe uma coisa muito importante. Eu preciso atentar e trazer essa atenção a você. Todo discipulador que teme a Deus, todo discipulador que teme a Deus,
faz com que o seu discípulo seja parecido com Cristo e não com ele. Veja bem, os discípulos de Jesus pareciam e faziam coisas que Jesus fazia, mas o foco deles era estar voltando os seus olhos para Deus. Então é isso que eu quero explicar aqui para você. Você precisa ter essa atenção. Você precisa ser discipulado com alguém que o leve a ser como Cristo e não como ele, discipulador. Então fique atento. Eu espero que esse devocional abra os seus olhos para que você não cometa um erro grave de ser discipulado por alguém que quer que você seja igual a ele. Discipulador que leva você a ser igual a ele não é discipulador, é um manipulador. Um discipulador que leva você a ser parecido com Cristo, esse é um discípulo, é um discipulador que tem o foco em Cristo Jesus, nos seus princípios, nos seus valores e inclusive no caráter de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar você e que dia a dia nós possamos estar juntos nesse devocional Passeio na Vinha. Fique com Deus, até breve e nós queremos continuar firmes e fortes para trazer